Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell do nono ano e hoje eu vou dar aula para vocês o Brasil e o mundo no século XXI. Para a gente começar essa aula, vídeo, a gente não pode esquecer que a gente vai falar um pouco do terrorismo. É uma coisa que está assustando até hoje o mundo inteiro. Inclusive países como a França, Estados Unidos, a Inglaterra, tá? Que esses países são sempre a mira desses extremistas religiosos muçulmanos. Não podemos esquecer que a religião muçulmana ela não prega o ódio, ela não fala mal das outras religiões. Ela é uma religião que traz amor, como é a religião cristã, como é a religião judaica, mas tem gente que interpreta de outras formas. A gente entrando aqui no século XXI, logo no início do livro, está falando aqui do 11 de setembro de 2001, quando o Bin Laden, né, da Al-Qaeda, um terrorista, incrível que pareça, ele era de família rica e ele resolveu usar seu dinheiro para, como um extremista, combater, né, os infiéis dentro da visão dele, dentro da interpretação dele da religião muçulmana. Erradamente, é claro. E esse Bin Laden, ele vai arquitetar um plano para atacar os Estados Unidos com aviões civis. Uma coisa que foi inédita. Tanto é que os Estados Unidos, ele nunca, seu território na América, nunca tinha sido atingido por nada, por bomba, por ataque nenhum. E de repente, eles usam os aviões deles próprios para atacar alguns alvos. No sentido da economia, tá? Eles vão atacar o World Trade Center, que ficava, né, na ilha de Manhattan, em Nova York. Primeiro é jogado um avião contra uma das torres e depois um outro avião se choca com a outra torre e assim derrubando os dois edifícios, tá? Que lá era o poder da economia mundial. Então, às vezes eu sempre faço essa pergunta aos alunos quando eu falo sobre esse assunto, aonde, para perguntar aos pais, os avós, as tios, os parentes mais próximos, aonde eles se encontravam no dia 11 de setembro de 2001. Incrível que pareça, todo mundo lembra aonde estava naquele dia e o que estava fazendo. Então foi uma data marcante porque através da televisão todos foram testemunha de um fato histórico que passou ao vivo na televisão. Tanto é que o jornalista, na época, esqueci o nome dele, ele estava narrando quando um dos aviões chocava com uma das torres e o pessoal ficou olhando lá, pensando que tinha sido um acidente. De repente, o outro avião se joga contra a outra torre e o jornalista que está narrando, né, os acontecimentos históricos ao vivo pela televisão, ele fica aqueles milésimos de segundos em silêncio que parece horas. E de repente ele fala: pessoal, outro avião se chocou contra uma a outra torre gêmeas. Então é aí que vão se ligar que é um ataque terrorista. Eles chegaram a jogar um avião contra o Pentágono, né, onde fica a parte militar, desculpa gente, militar dos Estados Unidos, tá? Outro alvo que seria a Casa Branca, mas o avião ele caiu antes, tá? Porque o pessoal que estava dentro do avião, sabendo de tudo que estava acontecendo, eles resolvem invadir a cabine e acaba o piloto, né, do avião, que estava com um terrorista pilotando o avião, a aeronave,
ele joga o avião antes de chegar à Casa Branca, tá? Então, realmente foi um marco histórico, tá? E aí, claro, né, os Estados Unidos, quem era o presidente na época dos Estados Unidos era George, era o Bush, né? W. Bush, o filho. Ele, que era o presidente na época, vai ficar espantado com aquilo, tanto é que na hora que ele recebe a notícia, ele está até numa sala de aula de crianças e vem um dos seus colaboradores, vem no ouvido dele, fala com ele fica espantado, ele pede licença, se despede e fala que vai atacar. O Osama Bin Laden, né, assume, né, que foi a Al-Qaeda que fez esse ataque aos Estados Unidos. Então, Bush, junto com a Inglaterra, vão atacar o Afeganistão, aonde deduzir que Osama Bin Laden estaria escondido, tá? Então, naquela região que foi atacada, existem muitas montanhas, então, tanto é que vocês já até viram o filme do Capitão América, acho que é o primeiro filme, na qual ele cria armas e terroristas que vivem nessa região de montanhas, de cavernas, se escondem lá dos ataques estadunidenses. Bush, ele fala que vai atacar o terror, vai combater o terror. Só que tem um episódio que acontece a nível econômico, certo? Nos Estados Unidos, em 2008, na qual Bush ele tenta eleger o seu sucessor e não consegue, porque o que acontece nos Estados Unidos, uma crise econômica muito grande, que não vai atingir tão gravemente como foi a crise de 1929, mas vai fazer o mundo todo sentir essa crise, tá? E o Bush perde a eleição e quem vai entrar agora é o Barack Obama, tá? O primeiro presidente negro a assumir a Casa Branca. Então, quando o Barack Obama assume, ele já vem com uma nova política, tá? Mas foi no seu governo, quem creio que pareça, que ele conseguiu caçar, por exemplo, o caso do Saddam Hussein, do Iraque. Aí até falando um pouquinho antes, para falar do Iraque também, por exemplo, Johnny Blair, que era ministro da Inglaterra na época, junto com os Estados Unidos, eles atacam o Iraque, falando que eles também são terroristas. E, no caso, eles conseguem tirar o Saddam Hussein do poder e ele vem até a ser assassinado, tá? Ele vai ser julgado, vai ser assassinado não, né? Ele vai ser julgado e condenado à morte, vai ser enforcado, tá? Então, Barack Obama assume a presidência dos Estados Unidos. Desculpa, gente, estou com um pigarrozinho aqui. Ele assume a presidência dos Estados Unidos, fazendo a reforma da saúde, assinando lá, aceitando o casamento de pessoas do mesmo sexo e a reaproximação com Cuba, tá? Tanto é que quando Donald Trump ele é eleito presidente dos Estados Unidos, ele, por exemplo, várias coisas que o Barack Obama tinha feito, ele vai voltar atrás, inclusive em relação à reaproximação com Cuba, tá? Aí vamos falar agora um pouco do Brasil, né? Nós falamos já do governo do Fernando Henrique e quem vai substituir ele vai ser o Lula. Lula, vocês podem ver aí na página 343, ele está aí com seu vice, esqueci o nome dele agora, é um empresário, né? O José, esqueci o nome dele agora, me fugiu um pouco a cabeça aqui, mas o Lula ele muda a política dele para tentar conquistar a presidência.
ele começa a ter um apoio mais da classe empresarial. José de Alencar, lembrei. José de Alencar como seu vice, que é um empresário. E aí, o lado empresarial, que tinha aquele medo, né, do Lula entrar, consegue vencer as eleições e começa a governar com vários planos, como, por exemplo, ele vai criar o SAMU, vai criar o PAC, né, com Minha Casa Minha Vida. Ele vai liberar verbas para a educação, para as pessoas estudarem nas faculdades particulares, e também o Bolsa Família, tá? Que é um dinheiro que é dado todo mês para aquelas famílias que têm uma necessidade desse dinheiro. Mas aí, dentro do seu governo, está indo muito bem, obrigado, vai estourar um escândalo chamado Mensalão. É o seguinte, na qual foi dado esse nome até pelo deputado Roberto Jefferson, do PTB, que foi até preso, já está até solto, já está até na televisão fazendo propaganda e tudo. Ele, por exemplo, que vai denunciar todo o esquema. E falando, até defendia o Lula, fala que o Lula sempre falando que não sabia de nada. Tá? O presidente Lula sempre não sabia de nada. E vai envolver o alto escalão do PT no governo. Por exemplo, o José Dirceu e o Palocci. O José Dirceu era chefe da Casa Civil e o Palocci, ele era ministro da Fazenda. Então, essas duas pessoas foram envolvidas nesses escândalos. E o mensalão foi chamado assim, que era até um termo que nem existia, foi criado aí por Roberto Jefferson, que era pequenos dinheiros dados a deputados e senadores para aprovar tudo aquilo que o governo quisesse que aprovasse. Então, disse, o pai não dá mesada para o filho, certo? É como se o governo desse uma mesada para esses deputados e foi chamado isso de mensalão. Incrível que pareça, passou pelo o primeiro governo do Lula, o país até foi muito bem, mas no segundo governo dele não foi tão bem assim, mas ele, com os escândalos que teve do mensalão no caso, certo? Ele conseguiu passar e segurar esse processo do mensalão. Mas aí ele quer reeleger, né, o seu sucessor, que na realidade ou seria o José Dirceu ou seria o Palocci. Mas como os dois ficaram envolvidos, Lula acaba criando, né, um personagem chamado Dilma Rousseff, tá? Dilma Rousseff, que se a gente for botar dentro da visão política, era uma pessoa da política que não era conhecido por ninguém. E o Lula cria ela, consegue passar uma imagem de confiança na qual ela acaba sendo eleita presidente do Brasil, ou como ela falava, presidenta do Brasil. Os dois termos podem ser falados. Então, no primeiro governo dela, tanto é do Lula, que manteve aquela política do Fernando Henrique, mas criando políticas populistas, a Dilma mantém essa política, certo? E o que vai acontecer? Ela vai se candidatar de novo e vai ser reeleita. Mas aí, no primeiro governo dela, o mensalão estoura. Aquelas pessoas que estavam envolvidas acabam sendo presas. Aí vai estourar um novo escândalo, que vai ser a Lava Jato, com a empresa da Petrobras, na qual eles fizeram vários gastos, certo? Tirando dinheiro, e também vai ter os empresários que vão pagar fortunas ao governo para eles entrarem para trabalhar no governo para ganhar o dinheiro deles também, tá? Então foi um escândalo muito grande desses empresários juntos com doleiros, né, que eram responsáveis em fazer essa ponte entre governo e empresário, e acabava dando propina para vários políticos. Muitos deles, por exemplo, como o Eduardo Cunha, que hoje está preso, que era foi presidente da Câmara dos Deputados Federais. O governador do Rio de Janeiro se envolveu muito, o
o Cabral, o Sérgio Cabral, que está preso, né, até hoje aí respondendo a esses processos, são vários de corrupção e outros. Eu falei assim só os principais. O Eduardo Cunha, por exemplo, ele chegou para Dilma e falou assim: Dilma, vamos segurar esse negócio aí que está indo muito longe. A Dilma falou: não posso fazer nada. O que aconteceu? O Eduardo Cunha botou um processo de impeachment contra a Dilma das pedaladas. Como assim, professor? O que seriam as pedaladas? As pedaladas é o seguinte: o governo tinha que pagar a Bolsa Família, só que o dinheiro dos impostos ainda não tinha entrado no banco. Mas aí ela tinha que pagar. Então, para ela fazer isso, ela tinha que pedir dinheiro, falar com o Congresso para aprovar, para ela liberar o dinheiro do banco para pagar o pessoal. Só que era o seguinte, era chamada de pedalada porque o banco cobria, né, os gastos do governo, entravam os impostos, pagavam. No mês seguinte, o banco cobria os gastos do governo, o governo, quando entrava os impostos, pagava. E ficava isso. Por isso que foi chamado de pedaladas. Então, a Dilma Rousseff, isso foi praticado pelo Lula, pelo Fernando Henrique, e a Dilma foi pega aí. Ela estava errada? Estava. Tá? Mas foi o único pecado que ela fez que o Eduardo Cunha conseguiu pegar. Então, pediram o impeachment dela, mas o impeachment dela, como qualquer impeachment que às vezes acontece na política, não é de interesses, não é uma coisa jurídica, é uma coisa política. Porque quem julga são os deputados. E se os deputados não tiver com o presidente, ela cai. Então, como muita maioria dos congressistas estava envolvido nesse lava-jato, e sendo acusado e sendo preso, tá? Vão jogar lá o impeachment da Dilma e ela vai ser cassada, mas o certo era ser o quê? Ela ser julgada, ao fim do julgamento, ela seria cassada e não poderia concorrer a nenhum cargo no período de 8 anos. Mas em cima lá da hora, eles mudaram a regra do jogo e, para não ficar sem graça com a Dilma, eles falaram que a Dilma, essa parte aí dos 8 anos, ela não ficaria suspensa. Então, quem vai entrar no lugar dela vai ser o presidente Temer, que tenta até segurar os processos da Lava Jato, mas ele não consegue, e seu nome acaba sendo envolvido também em vários fatores de corrupção. Chegaram até a tentar abrir processo de impeachment para ele, mas ele fez várias manobras políticas, já que ele era o homem mais de confiança do Congresso, e vão embarrear que ele seja aprovado o impeachment contra ele. Então, hoje, né, o Brasil, a gente não vai falar, a gente vai parar no Temer, mas só Temer ele vai sair, não faz 2 anos de governo muito bom, sai até com um índice muito baixo, e aí vai aparecer um candidato novo, na qual todos apostam suas fichas nele, e ele tem uma história de militar, e ele vem com essa propaganda de caçar os corruptos, de dar arma para o povo se defender da violência, e o povo acredita nisso tudo, nessas promessas de campanha, e ele também acaba, Bolsonaro, tendo um atentado contra a vida dele, ele quase até morreu, mas ele se recuperou e foi eleito presidente do Brasil e é o atual presidente, tá? Então, isso foi aí o século XXI, que a gente falou um pouquinho dele. É muito mais, mas só um pouquinho já dá para dar aquele gostinho. Pessoal, aqui eu me despeço de vocês, é a nossa última aula, tá? Com muita saudade eu vou estar de vocês, porque esse é o último ano de vocês. A gente não tivemos quase contato esse ano, mas ainda bem que eu dei aula para vocês no 7º, no 8º, então vocês, eu tenho uma boas lembranças de vocês, tá? Eu quero que vocês, nessa nova caminhada de vocês, que vocês tenham sucesso, que vocês consigam conquistar aquilo que estão almejando tanto, que consiga terminar seu ensino médio, ou vão fazer uma faculdade, um curso técnico,
ou simplesmente vocês vão ser um trabalhador simples, como outro qualquer, mas que seja um trabalho digno, na qual dê orgulho para a sua família e, quem sabe, futuramente a família de vocês mesmos. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou estar lá na escola, sempre, de braços abertos para vocês, para tirar qualquer dúvida, mas eu não vou mentir para vocês não. Eu sei que foram aí esses 4 anos aí do Ensino Fundamental 2 com muita luta, então para vocês, não vou mentir não, por essa conquista eu bato palmas. Parabéns para vocês e que vocês sejam muito felizes. Mas não esqueça de fazer os exercícios aqui do capítulo, certo? E também a gente se vê lá no Zoom, quem quiser nos ver lá. E eu depois dou o gabarito para vocês. Para vocês, um beijo e eu amo todos vocês, tá bom? Sucesso para vocês. Tchau e até.